Depois eu vou entrar aqui, gente, um papo muito rápido que eu tava refletindo aqui. Tô com o cabelo nojento de óleo que eu botei pra hidratar, tô completamente verde, roubei o roupão do teatro, tudo errado. Mas tava vendo um vídeo no TikTok e eu fiquei pensando de uma mulher explicando o processo dela e quanto é muito verdadeiro isso. Então acho que pode ser uma curiosidade legal pra quem é estudante de teatro musical. A gente fala muito, eu falo disso muito nos meus cursos com o Fabrício, mas eu fiquei pensando agora, ela botou em palavras uma coisa que é muito difícil no teatro musical. Você pode só cantar muito bem e fazer umas caras e fazer, que é o que a gente chama de estar na forma, né? Você pode ter essa opção aí. E se você canta muito bem, pode ser que você trabalhe bastante, porque precisa cantar músicas dificílimas. E você pode cantar bem, atuar muito bem e não cantar tão bem. Você pode tentar fazer, enfim, é o balanço de tentar encontrar da melhor forma o quê? Peraí, eu vou escrever. Depois eu vou entrar aqui num detalhe bem técnico sobre como é literalmente balancear durante a música essa coisa da emoção e do vocal. Mas um contexto assim, eu acho que eu sempre tive uma disponibilidade emocional. Não sei se é por causa dessa escola que eu estudei, Lee Strasberg, eu acho que a gente entrava muito. Eu sempre tive uma disponibilidade emocional grande, só que durante algum tempo eu deixava isso tomar conta e às vezes isso bagunçava o meu vocal. E se eu sentisse que eu priorizava o vocal, eu sentia que eu não tava atuando, que eu não tava presente cenicamente. E a menina no TikTok fala exatamente disso. E aí eu lembro que uma vez, acho que eu vi o Miguel Falabella falando uma coisa tipo, não é pra gente chorar em cena, é pro público chorar. E claro, às vezes a gente vai chorar, e eu acho que isso... Chorar é uma redução muito boba mas deixar a emoção tomar conta. Só que eu no começo da minha carreira, eu odeio essa palavra, mas eu tinha muita dificuldade de não deixar a emoção tomar conta. Então eu lembro que eu tive esse primeiro momento na minha vida de tipo, cara, tá, uma boa atuação nem sempre é deixar 100% a emoção tomar conta no teatro musical. Tem que balancear isso. E aí eu comecei a entender isso. E também, claro, paralelo a isso, trabalhando a voz também, fazendo aula e tal. E se o tempo é a melhor coisa pra te ensinar tudo isso, claro. Mas de um ponto de vista técnico, que agora eu percebo, tipo, essa semana aconteceu uma coisa, eu tava um pouco mais emocionada no final de semana, e aí eu lembro que eu fui cantar o começo do Define, e eu sei, mas eu não quero, não, eu não posso mais querer. Aí veio um nozinho na garganta, sabe? Que assim, isso significa que a laringe tá subindo. E o Define Gravity, por exemplo, já é um tipo de música que já te leva pro máximo da capacidade que você precisa ter vocalmente, assim, pelo menos pra mim. Então, Então eu não posso deixar a laringe subir muito. E aí, mas no momento em que eu tô cantando isso, pensando, preciso descer a minha laringe, eu não tô mais pensando na cena, eu tô pensando na laringe. Só que eu tenho que fazer esse vai e vem. E hoje em dia, e aí eu lembro que eu fiz, mais querer, sinto algo novo. Aí eu cantei bem passadinho e dei algumas pausas maiores. Nada será aí, pra dar tempo, que é exatamente o que a atriz fala no vídeo do TikTok, eu achei exatamente o que aconteceu comigo esse final de semana. Eu mudei a forma de cantar, porque eu tive que dar umas pausas maiores pra engolir, porque quando você tá mais emocionado, vem mais secreção, e aí você tem que dar uma pausa maior pra engolir. E eu cantei um pouquinho mais passadinho pra poder voltar um pouquinho esse espaço que tinha sido apertado, e aí, se eu deixo a laringe subir e começo a chorar muito, eu não consigo cantar Define Gravity aos prantos. Nem é o momento, mas tipo, a Audra McDonald é uma pessoa que canta pra caralho enquanto ela chora, eu acho isso impressionante. Enfim, mas aí eu queria trazer esse assunto como é engraçado, essa coisa do técnico, que eu entrei na cena, aí durante um momento eu tive que falar, pera, agora... Só que eu faço isso cada vez mais, tento fazer automático. Mas eu senti o nozinho, mas eu me parei, porque eu falei, tá, nessa música aqui eu não posso deixar isso tomar conta. Porque senão eu tô ferrada. No Define Gravity, tipo, ou nos grandes solos da Elphaba, não... Mas esse é o desafio também, porque daí eu não quero só fazer uma Elphaba técnica, que canta muito bem, e que não tem nada acontecendo de verdade, emocionalmente, sabe? Então esse é o balanço. E fazia tempo que eu não vinha esse nível de emoção, e tudo bem, porque de quarta a domingo, né, a gente vai ter vários tipos de show com diferentes emoções, e a gente tenta manter sempre no 70% pra cima, mas varia bastante.
E eu acho isso muito, muito legal. E do quão técnico é, tipo, literalmente, hoje eu vou dar mais pausa pra engolir, que eu tô mais emocionada, então tem que dar mais pausa na música. Mesma coisa no Evita, eu cantava ao meu amado povo da Argentina. Às vezes eu tava assim, só que isso acontecia principalmente nos ensaios, muito, sabe? E aí depois na temporada você tem que aprender a segurar a onda. E é tanto durante a temporada como um todo, né? Se a sua performance é essa, mas a minha, como eu falei, ela varia muito, porque eu sou uma pessoa que é diferente a cada dia, né? Tem coisas diferentes que aconteceram na minha vida e tal, e isso eu levo pra cena. Eu não consigo só ser igual todos os dias. Então é esse ato de a cada dia um balanço diferente entre vocal e emoção que você tem que fazer. Isso é muito interessante e muito difícil. Teatro musical é muito difícil. E muito interessante, por isso que eu sinto que a gente sempre tem que estudar muito, sempre tem pra onde crescer, porque é foda e é muito legal. Uma outra coisa que eu lembrei técnica também pra falar é que o texto, também tem o texto, né? Falado, não cantado. E aí também tem esse balanço do quanto, sei lá, tem uma cena do Mágico que eu falo, não quero nada de você! Sei lá o que, eu dou uns gritos com ele lá. Sei lá o que, eu dou uns gritos com ele lá. E aí primeiro tentar gritar com a ressonância alta, aí, enfim, entender a forma técnica de fazer isso, sem ficar, eu não quero nada de você, tipo, não dá, tem que ter um... Então eu adapto a forma como eu falo, porque senão eu vou me ferrar no canto, porque depois ainda tem no good deed pra cantar, tem uma caralhada de coisa. E então depois que eu dou esses gritos, se eu sinto que eu apertei mais, algum dia que eu dei com mais emoção, aí na hora que o Mágico começa a cantar e eu tô de costas pro público, não sei se o Bacique repara, provavelmente repara, porque eu fico assim, ó. E direto eu dou manso.